Movimento. Você que já frequenta aqui sabe, hoje a gente encerra uma série de mensagens, que eu dei o nome de Dispersos. E por que eu dei esse nome? Porque na minha interpretação, a Igreja de Jesus tem passado por um momento muito grande de dispersão. A gente não está atento às coisas primárias, a gente não está atento ao que realmente importa, e isso tem gerado um caminho muito complexo para o cristianismo. Então, não é difícil você ver igreja discutindo por besteira. Então aqui, nessa série, nós falamos sobre muitas coisas. Nós falamos sobre a questão de entender que existe um inimigo contra a gente. Nós falamos sobre a questão de um tempo onde a gente quer trabalhar demais e esquece das coisas que são primárias. Já falamos sobre a questão de ego, de vaidade, que gera uma igreja cada dia mais soberba, que gera crentes que se acham tanto que não sabem o que é ser um servo. Nós já falamos aqui na semana passada sobre ativismo religioso. Que, vou ser muito sincero, o meu amor por vocês, PIBG, só aumenta. Porque a pregação da semana passada, quem é pastor vai me entender. É uma pregação muito difícil. Porque uma coisa é você trazer uma pregação que tem um cunho mais evangelístico, mais fofinho, falar sobre milagres, mas confrontar a igreja, para quem prega, geralmente dá uma sensação não muito boa. E ainda mais confrontar sobre coisas que nós estamos errando aqui dentro. Mas eu saí daqui, fui para o carro, Ellen geralmente sempre me dá os feedbacks bem sinceros, e ela falou assim: poxa, que mensagem legal, eu gostei. Falei: amor, eu gostei de pregar, mas fiquei com aquela sensação de que mensagem dura. E aí comecei a receber mensagem de um monte de gente da igreja. Obrigado por hoje, eu precisava daquilo hoje. Então, o que mostra que o despertar, o mover que Jesus está trazendo sobre nós não é à toa. Não está havendo uma desconexão. Nós estamos puxando a corda para o mesmo lado. E o que eu quero trazer para a gente hoje é sobre... Legal, eu passei 3 domingos falando sobre o movimento de estar disperso. Mas e agora? Do que adianta pontuar um problema se eu não resolvo? E aí o que eu quero trazer para a gente hoje é sobre a saída. É sobre essa luta que nós vamos travar, que já estamos travando, para não voltar para esse lugar. Afinal, pense comigo, só tem sentido essa série se for para propor algo. Aprenda isso na vida. Se for fazer algo que seja propositivo. Por exemplo, reunião. Para que uma reunião se não for para ser propositivo? Namoro. Para que um namoro se não for para ser propositivo? Casamento. Para que um casamento se não for para ser propositivo? Série de mensagens é a mesma coisa. Porque não é sobre jogar um monte de informação e dizer: tá vendo? Tá tudo errado, segue. Se você é pai e mãe, ouça o que eu vou te dizer: sempre que você for corrigir seus filhos, diga o porquê você está corrigindo. Não é sobre bater por bater. Não é sobre gritar. Na verdade, é bom que não bata e não grite. Mas quando corrigir, diga o porquê. Então o que eu quero trazer para a gente hoje, sobre essa questão, é que essa série, queridos, era um sonho do meu coração. Era um anseio do meu coração tratar esses assuntos. E dizer que hoje, eu vou tentar trazer uma forma de amarrar, de fechar e de responder o que para mim é o oposto de disperso. Se você perguntasse o oposto de disperso, baseado no que está no meu coração e que eu preguei na série, eu diria para você que uma igreja deixa de ser dispersa quando ela passa por um avivamento. Avivamento é uma palavra que a gente ama, mas a gente dificilmente entende. Porém, tem uma coisa muito legal quando você pensa em avivamento. É que avivamentos geralmente são gerados em tempos de crise. É raro você iniciar um avivamento onde tudo está bem. Mas é muito comum, no movimento de crise, quando a crise é tratada, existir um processo de: uou! Estamos curados, transformados, e agora podemos viver o sobrenatural de Deus. Porque eu não vou desistir de falar isso. Qual é a nossa parte nessa história do cristianismo? Por que a gente está aqui? Por que a gente se reúne? Por que a gente tem esse espaço? Por que a gente se chama de igreja? Qual que é o fundamento disso tudo? E o que nós podemos fazer para que esse movimento de dispersão, porque ouça o que eu vou te dizer agora. O que eu estou pregando e falando não se resume a PIBG, mas se resume a reino de Deus na terra. O que eu quero quando eu falo de avivamento não é que a PIBG
seja avivada, mas é que o reino de Deus passe por um avivamento. É que Guarulhos comece a ser conhecido como a cidade que os crentes estão fazendo um arrebento. É que Guarulhos comece a ser o lugar onde as pessoas vão dizer: meu Deus! Para que isso reverbere para todo o estado, para o país, para o mundo, porque o que nós estamos fazendo é simplesmente trabalhando com aquilo que foi confiado às nossas mãos. Amém, igreja? Então, para que a gente trilhe esse caminho juntos, para que a gente encerre a série juntos e entenda o caminho do oposto ao disperso, abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Nós leremos do 13 ao 16. 2 Crônicas, capítulo 7. Do 13 ao 16. Se você não trouxe a Bíblia, fique tranquilo. Vai ser projetado, já está projetado na tela. Se você a trouxe, se você gosta de anotar e tudo mais, vou te dar um tempinho para isso. 2 Crônicas, capítulo 7, de 13 a 16. Se você achou, diga achei. Se você não achou, diga me espere. Foi? Agora sim, se você achou, diga achei. Se você não achou, vai pela tela mesmo. Enquanto você procura. A minha versão, que é a NVI, que é a mesma que está na tela, diz assim: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Vem aqui um dos textos mais famosos da Bíblia. 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo, para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele, que é importante, é eficaz e tem poder para transformar as nossas histórias. Queridos, um pouquinho de contexto. Os dois livros de crônicas, tanto 1 Crônicas como 2 Crônicas, era um documento das escrituras hebraicas. O livro de 1 e 2 Crônicas, assim como 1 e 2 Reis, na Bíblia hebraica, no conceito hebraico, ele não tem essa divisão de 1 e 2. Isso veio depois com a questão do cânon, com a questão da mudança para que ficasse mais simples a leitura. E esse livro, nós estamos aqui diante de uma história que nós não sabemos quem é o autor. Ou seja, toda a parte de crônicas não se sabe quem é o autor. A ligação, baseado na história, atribui crônicas a Esdras, mas não é uma certeza. Não tem como se firmar. E a gente está num livro ali mais ou menos do 5º século antes de Jesus. Nós estamos aqui diante de um período onde tem muita coisa acontecendo. Crônicas, ele meio que narra, ou ele meio que interpreta o que aconteceu um pouco ali em 1 e 2 Reis. Porém, o autor de crônicas, ele tem um certo cuidado. Ele vem tratando a história primeiro desde Abraão, desde Adão, mas quando ele vai falar dos movimentos do rei, em especial de Davi e de seu filho Salomão, ele evita falar a parte ruim. Ele prefere traçar o caminho que eles viveram, que eles fizeram. Quando a gente vai para o nosso texto, nós temos aqui um relato de uma assembleia no templo de Salomão, que o cronista seguiu desde ali de 1 Reis capítulo 9. O que está acontecendo aqui? Salomão, ele acaba de construir o templo de Jerusalém, ele realiza todo aquele detalhe. Se você conhece a história, é muito legal porque a Bíblia traz os detalhes. O que ele fez, a medida, o tanto de pessoas que ele contratou para fazer aquilo. Pausa no texto, aproveitando. Em breve, fique atento porque nós continuaremos construindo o nosso templo. Vamos terminar toda essa galeria. Amém, igreja? E depois de terminar, encher de bancos e pelas nossas contas, irmão João, mais uns 230 lugares, não é isso? 250 lugares. Teremos uma igreja para quase 750 pessoas. Se Salomão conseguiu, a gente não vai conseguir? Eu gosto de vocês, vocês falam amém. A gente acabou de se comparar com Salomão, mas vamos construir. Amém? Agora para 750.
Se continuar como está, a gente vai levando o templo para lá até chegar no bombeiro. Quando chegar no bombeiro, a gente compra o bombeiro também. Ou a gente vai lá e divide o prédio com os bombeiros. Volta. Então a gente está nesse movimento onde Salomão ele acaba de construir o templo com muitos detalhes. E Salomão então ora e ele fala sobre os perigos e os riscos que o povo poderia passar. E aqui eu estou baseado na oração que ele faz um capítulo antes. Se você está com a sua Bíblia aberta e você voltar um capítulo antes, Salomão nesse processo de fala com Deus, nesse processo de entrega do templo, ele faz uma oração a Deus. E essa oração, ela está ali, do capítulo 6, desde deixa eu voltar, o 12. Mas olha o que diz, a parte ali do 26 até o 30. Salomão diz assim: quando se fechar o céu, e não houver chuva por haver o teu povo pecado contra ti, e o teu povo voltado para este lugar, invocar o teu nome e afastar-se do seu pecado por haveres castigado, ouve dos céus, perdoa o pecado dos teus servos de Israel, o teu povo, ensina-lhes o caminho certo, e envia chuva sobre a tua terra, que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos, peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou súplica por misericórdia for feita por um israelita ou por todo Israel, teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção desse templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Termina o templo, faz essa oração, e aí então a gente entra no capítulo 7. Que você vai ver nessa questão desses versículos, desses capítulos, é que Deus aceita aquilo que Salomão havia feito. É que Deus habita, é que a Shekinah de Deus habita aquele lugar. E a partir dali, Deus, do texto que nós estamos lendo, Deus então resolve responder a oração. Deus então traz um caminho. Ele começa com instruções específicas à nação quando esta estiver em condições difíceis. Irmão, e aqui de novo, nós estamos vendo através da fala de Salomão e da resposta de Deus que a maldade que vivemos é culpa dos nossos pecados. Nesse tempo do Antigo Testamento, era mais comum você atrelar tempo ruim a pecado. Por quê? Porque como não era ainda o tempo da graça, o povo sabia que o erro deles, num futuro muito próximo, causaria um impacto. Não é à toa que qual é o grande ciclo da igreja desde que ela existe, ou do povo de Deus? Deus faz, a igreja recebe, a igreja erra, a consequência vem, e Deus faz, a igreja recebe, a igreja erra. A gente está vivendo isso. Só que nesse processo, o que eu acho incrível desse texto é que Deus, ele entende a oração e responde de forma que é até surpreendente. Ou seja, o que deviam os israelitas fazer quando Deus os castigasse? Quando a conta chegasse, qual seria a saída? É o momento em que Deus chega para o texto que nós estamos lendo. É o momento onde para tudo e ele fala para Salomão. Porque, irmãos, não adianta. Nós precisamos entender uma coisa daqui para frente e nunca mais esquecer. Para viver grandes coisas, a parte de Deus já foi feita. Só está faltando a igreja fazer a dela. Então não adianta mais cobrarmos de Deus. Por quê? Por quê? Por que comigo não? Por que no meu tempo não? Não. A gente deveria começar a pensar quando iniciaremos a transformação. Eu acho incrível que já está deliberado da parte de Deus tudo o que a gente precisa. O que falta é a gente agir. O que falta é a igreja se unir. Que eu vou repetir uma coisa aqui para vocês. Vamos pegar só Guarulhos? Eu não faço ideia de quantas igrejas tem em Guarulhos. Acho que ninguém sabe essa informação aqui, né? Não dá mais para contar igreja. Mas, vamos chutar? Guarulhos tem 1,5 milhão de habitantes, não é isso? 1,5 milhão? É? Por aí. Mais? 1,520. Mais? 1,527. Menos? Menos que 1,5? 1,300. Mas é que a gente chegou ao 1,302 milhão. Veio uma galera, 1,5 milhão. Vamos chutar aí que nesses 1,5 milhão, Guarulhos é muito grande, irmãos.
Por baixo, 1000 igrejas. Por baixo. 1000 igrejas deve ter só no Pimentas. Só no Pimentas. Eu gosto do Pimentas. Irmãos, vamos ser sinceros. 1000 igrejas na pegada de Jesus, Guarulhos seria o mesmo? Percebe? Ah, mas por que então não muda? Porque nós, na nossa zona de conforto, não queremos fazer e trabalhar com aquilo que já foi entregue às nossas mãos. Mas Deus é tão bondoso que deixa o caminho, que deixa a receita. Então o que eu quero destacar hoje é que nós passemos de dispersos para avivados em nome de Jesus. E ser avivado, você que é mais batista, fique em paz. Porque todo batista às vezes tem medo da palavra avivado. Porque, então ser avivado é ser pentecostal? Não, não é regra. Ser avivado é agir com força total, com tudo aquilo que Deus pede pra gente. E o resultado é maravilhoso. Amém, igreja? Então você não tem medo de avivamento, amém? Pouquinho? Amém. Nenhum medo? Amém! Porque o que nós queremos é que o nome de Jesus seja conhecido e transforme os lugares por onde a gente passa. Então, para seguir esse caminho, eu quero terminar essa série, entender isso, que nós estamos na busca de ser uma igreja avivada na presença de Jesus e que faz tudo aquilo que Ele confia nas nossas mãos. E para isso, baseado no texto, a primeira coisa que eu quero te dizer essa noite é: o povo que busca não estar disperso, conhece bem a sua identidade. Olha o que diz o começo do texto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Ou seja, aqui nós estamos diante de uma identidade da nação. Para ser fiel com o texto, nós estamos aqui diante de Israel, que é chamado o povo de Deus. Essa terminologia lembrava o uso repetido de Salomão, teu povo. Salomão ama usar essa expressão teu povo. E no Antigo Testamento, essa terminologia reflete num elo de pacto entre povo de Israel e Deus. Ou seja, o que Deus está primeiramente tratando aqui sobre eles é que aquela nação representava Ele. A identidade, quando está conturbada, nós não sabemos quem nós somos. Nós somos o povo que chama a Deus pelo nome. Trazendo para o dia de hoje, nós não somos a Israel de Deus, tá bom? Eles estão lá, mas nós somos a igreja de Jesus. Nós somos esse povo que agora pode se identificar como povo de Deus. Irmãos, se nós não entendermos a nossa identidade, viveremos de forma equivocada e certamente não cumpriremos a missão de Deus para o mundo. Ter identidade é saber quem nos chamou. Ter identidade é entender que ser chamado de cristão não é à toa. Uma crítica que eu tenho feito às igrejas recentes: o número de evangélico cresce muito, o de cristão não. Tem uma diferença brutal. Porque se você quer ter uma identidade de cristão, qual que é o teu parâmetro? Qual que é o parâmetro de um cristão? Cristo! O que tem gerado a nossa identidade, irmão? O que tem feito você conseguir dizer, eu sou um cristão? Porque se Cristo não for o centro, não adianta. Nós começamos a perceber que a nossa identidade, quando está abalada, nós perdemos o referencial de quem nós somos. Eu fiquei me lembrando enquanto preparava o texto de Atos, capítulo 11, 25 e 26 diz: então, Barnabé foi a Tarso procurar Paulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante 1 ano e meio inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Ser cristão não é ir para uma igreja, é representar o Cristo. Sem identidade não vale de nada. Eu fiquei lembrando também, não sei se você já passou por isso, espero que não. Mas não é ruim quando nós temos uma identidade adulterada? Não vou fazer essa pergunta aqui, mas antes de você se converter, já tem gente rindo. E eu nem falei. Aí, naquela época que as coisas ainda funcionavam, até para ser ímpio funcionava. Você não podia entrar na balada com menos de... Isso. Com menos de... Não adianta ficar quieto, você sabe que você ia.
E aí era muito comum na nossa época, sempre tinha um infeliz de um amigo que descolava um RG. Quem aqui passou por isso? Não, tô brincando. Porque você vai levantar a mão, o teu filho vai fazer assim, ó. Mamãe! E o que ele vai fazer amanhã? Um RG. Agora, deixa eu perguntar e não precisa responder. Você já foi parado pela polícia com uma identidade falsa? Porque tinha gente que era tão chonga no nosso tempo que fazia uma identidade falsa, mas esquecia de avisar, por exemplo, a família. Ou, pior, pegava a identidade de um amigo que tinha maior de 18 e esquecia que tem foto. Não é ruim ser encontrado com a identidade errada? Sim ou não? As consequências não são grandes? Para a igreja de Jesus é a mesma coisa. Olha o que o dicionário vai falar sobre significado de identidade. Uma das suas... como é o nome? Significado. É um conjunto de caracteres particulares que identificam uma pessoa como nome, data de nascimento, sexo, filiação, impressão digital e etc. Ou seja, a tua identidade te identifica. Se a igreja não recuperar a identidade que ela tem, dificilmente ela vai viver um avivamento. Irmãos, a gente não sabe quem a gente é no mundo de hoje. E repara que se eu abrir o assunto, piora. Porque se a gente colocar 5 crentes de denominações diferentes, dificilmente definiremos identidade cristã do mesmo jeito. É ou não é? Para alguns, identidade cristã tem a ver com sobrenaturais. Qual que é a tua identidade? Eu sou do manto. E bate o pé. Eu sou do mistério. Se for um bom presbiteriano, eu sou o que sou e não é da tua conta. Se for um bom batista, eu sou bom de EBD. Mas a nossa identidade é isso? A nossa identidade é que nós somos de Jesus. Selados por Jesus. Encontrados por Jesus. Adotados por Jesus. Então quem não tem identidade bem definida, não conhece o Deus que serve. Porque aqui a receita começa com um povo que se chama pelo nome dele. Irmãos, ouça, não existe avivamento sem que a nossa identidade esteja firmada em Deus. Amém, igreja? Segunda coisa, o povo que busca não estar disperso precisa percorrer o caminho dado pelo próprio Deus. E é aqui que o bicho pega. Aqui a gente vai seguir com as instruções em 4 termos que Deus usa para indicar essa intensidade e essa sinceridade com o povo, para que esse pacto do auxílio fosse possível. Ou seja, e se acontecer isso de ruim? Deus responde. Beleza, se o meu povo, que se identifica como meu povo, e aí começa a receita. E é aqui que o bicho pega. Aqui a gente vai ver que ele está esclarecendo 4 coisas. E a primeira delas é, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, só aqui já arrebentou. Primeira coisa do segundo ponto é que o povo que tem a identidade em Deus e busca por um avivamento, precisa se humilhar. Para o cronista, isso não significava que ele deveria reconhecer que estava em pecado e reconhecer que estava em pecado e que tinha total dependência em Deus. Meu irmão, não adianta, soberba e cristianismo não funciona. Ou reconhecemos que somos pecadores e precisamos constante de arrependimento, ou dificilmente viveremos algo extraordinário da parte de Deus. A gente não quer se humilhar porque nós idolatramos o nosso eu. É duro dizer isso, mas é verdade. Nós não estamos em busca de uma humilhação verdadeira. E deixa eu te dizer, uma outra faceta da humilhação. O povo que tem Deus como Senhor precisa entender que Deus é um Senhor que pede para que a nossa vida seja vivida da forma que Ele quer e não que nós queremos. Isso é humilhação. Não é ruim quando você tem que obedecer a alguém e você não quer? Porque o conceito de humilhação, você já parou para pensar nisso? É ruim o conceito de humilhação, sim ou não? Não é ruim? Hoje lá em casa eu vi de perto o conceito. Eu tirei um cochilo rápido, quando eu acordei minha esposa estava brava. Sabe quando você acorda, e eu não gosto de cochilos rápidos, não sei se você é assim.
Porque ele mais me piora do que ajuda. Então, como eu já vim dormindo mal desde quarta-feira, chegou hoje, eu já estava só o caco assim. Aí eu falei, não, eu vou dar uma cochiladinha e já acordo tal, porque eu gosto muito de ficar relendo a mensagem e tudo mais. Quando eu acordei, meu irmão, a bicha estava virada no saci. E a Ellen não é muito de ficar brava. Eu percebo o nível de braveza da Ellen como? Analisando a cara de duas crianças que eu tenho lá em casa. Estavam os dois assim, ó. Ela falou, arruma tudo. E geralmente, você que tem filho sabe, quando você fala arruma tudo, não sei o quê. Meu irmão, eles levantaram, claro, mamãe. Aí eu... E por terem feito isso, estão os dois de castigo pro quarto. Meus irmãos, juro, os dois. Tá bom, mamãe. Eu falei, mano, perdi uma sessão aqui de treta. Mas a cara de humilhação é assim, eu não queria ir pro quarto agora. Eu queria continuar bagunçando tudo. Ninguém vai pro quarto dizendo, graças a Deus minha mãe me disciplina, aleluia Jesus. Baguncei e apanhei, aleluia. Não. Ele bagunça, ela vai junto e se puder, e aliás, eu não sei se foi real, mas enquanto a gente tirou o cochilo, eles assustaram a gente, né? Porque eu lembro só de eu acordando assim, e os dois, aí eu, lembrei. E aí a Ellen falou assim, vocês acabaram de acordar a gente e assustar os dois. E eu, não preciso nem dizer quem foi que armou, né? Lá em casa o nível de pecado a gente sabe medir. Benício veio caprichado. Irmãos, o Benício é sério, ele tem um negócio com a maldade humana, que ele olha o ambiente e fala assim, como a gente pode zoar um pouco esse movimento? Porque na minha cabeça, quando ele acordou a gente assustado, eu sei o que ele fez. Eu acho que ele, juro, eu vou dizer sem ter visto, é profético. Eu acho que ele olhou para a irmã e falou assim, cadê o papai e a mamãe? Eu acho que aí nisso a irmã falou, eles estão dormindo, B. Ele fez, dormindo? Nena, e a Helena, irmãos, é 3 anos mais velha, mas é a fofura em pessoa. Eu aposto que ele fez assim, bora dar um susto neles? B, eles estão cansados. Não, Nena, o papai e a mamãe amam brincar com a gente. Meu irmão, eu só lembro do meu coração, mas assim, disparou de um jeito. E aí quando a Ellen deu a bronca, eu não tinha nem força, eu falei, vamos dormir. Mas a cara de humilhado é normal, é isso que a gente passa. O nosso conceito brasileiro do português de humilhação é sempre de uma coisa assim, tadinho. Ai, tadinho, foi humilhado. Não, não. O que a palavra está dizendo é que assim, diante de um Deus, se humilhar é uma honra. Se não tiver humilhação, não existe avivamento. Se não tiver um povo prostrado, não existe mudança. Se não tiver alguém que ouve a palavra e diz, Senhor, ok, é isso que o Senhor quer, é isso que eu farei, é isso que eu vou lutar para viver, porque senão não adianta. É sobre se humilhar, irmãos, todos os dias, porque todos os dias nós queremos fazer igual Benício e ficar aprontando. Sim ou não? Tem alguém que não passa por isso? Tem alguém que acorda e fala, meu Deus do céu, hoje serei um santo anjo do Senhor. Empresta aí, já que está aqui. Hoje, já que ela está aqui. Meu Deus, acordei. Hoje não quero pecar. Oh. Você consegue ser assim? Irmão, se a gente tivesse asa, a gente já tinha cortado de raiva. É ou não é? É constante. É se humilhar todos os dias. Se humilhar reconhecendo que eu errei. Se humilhar percebendo que os meus caminhos são maus. É pedir perdão. Só pede perdão quem está em humilhação. E é por isso que eu vou repetir aqui. Igreja que se acha não vive avivamento. Vive engano. E vive dispersão. A segunda coisa, a segunda dica, é que ele está dizendo que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Irmão, esse termo genérico é com frequência associado como a súplica a Deus, como auxílio a Deus no tempo de necessidades. E você que estava aqui domingo passado sabe, você que frequenta aqui tem ouvido, se tem uma coisa que nós estamos pecando, é que nós oramos pouco. Enquanto a luta é travada, a gente está orando o básico. Não tem como sair da dispersão sem vida de oração. John Bunyan dizia, a oração é a melhor arma que temos, é a chave para o coração de Deus. Você se humilha, você se prostra e você ora.
Você clama, você fala com Ele. Aqui veja o que Deus... Você precisa entrar no contexto. É um povo que vem errando e cometendo pecados, e errando e cometendo pecados. E de repente tem um representante que quer fazer a diferença. Esse representante se chega na presença de Deus, constrói algo para Deus, e Deus responde. Essa resposta serve para a gente hoje. Não adianta só se humilhar sem orar. O Hernandes Dias Lopes tem uma fala, que aqui e aí a gente vai ter que todo mundo fazer meia culpa, não tem como. Na verdade não é só dele, são vários pastores que insistem com essa fala. Você pode perceber, na maioria das igrejas, que o culto mais vazio é o culto de oração. Por quê? Por quê? Porque aquilo que não é prioridade não move meu coração. Irmãos, se Deus resolvesse por uma hora, por 10 minutos, revelar nesse telão o que acontece na batalha espiritual para que a nossa vida aconteça, certamente a gente oraria muito mais. Fora os livramentos. Você tem noção de que para você estar aqui, principalmente você que está afastado, que não conhece a Jesus, você que já fez muita coisa errada no sentido da fé, você acha que é fácil ter você aqui essa noite? É por isso que Paulo, quando vai escrever em Efésios, ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. Só há avivamento quando a igreja se prostra e ora, clamando a Deus por ajuda. Você acha que se a gente se colocar em oração, vem avivamento, sim ou não? Claro que vem. Porque Deus está com seus ouvidos abertos para ouvir o nosso coração, para ouvir o nosso clamor, para ouvir a nossa súplica. Portanto, não adianta inverter a ordem. Não é sobre o quanto do culto eu participo, não é quantas vezes eu vou para a igreja, mas é o quanto eu oro, o quanto eu busco, o quanto eu me humilho diante de Deus. Olha que interessante. Eu nunca sei quantas pessoas cabem aqui, mas está cheio. Eu vou dizer, sem medo de errar. Sem medo de errar. Pelo menos 70% desse auditório está travando lutas terríveis. Pelo menos 70%. Pelo menos. Não vou perguntar, mas deve ter gente aqui travando batalha com depressão, com perda. Deve ter gente aqui lutando contra divórcio. Deve ter gente aqui lutando porque tem filho perdido. Deve ter gente lutando porque tem alguém que ama nas drogas. Deve ter gente lutando aqui porque está com dívidas que parece que não tem mais jeito. Deve ter gente aqui orando por alguém que ama muito, que está doente, que está perdido, que está enfermo. Sim ou não? Nós estamos em constante batalha. A gente quer ter santificação sem oração. E não vai. Igreja de Jesus, é tempo da gente se prostrar e orar cada dia mais. Amém? Terceira coisa desse segundo ponto, é que ele vai dizer que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar. Nós precisamos buscar o Senhor. Aqui essa expressão usada pelo cronista, muitas vezes com conotações de adoração, de busca, busca do favor, de entrega. Buscar a Deus também tem a ver com entrega total, com dependência e com demonstração de necessidade. Ou seja, é buscar por quem Ele é buscar por tudo aquilo que Ele já fez. Não é sobre ir a um culto ver o que Ele tem para mim, mas é sobre ir a um culto buscar quem Ele é. É sobre estar na presença dEle todos os dias, buscando quem Ele é. É buscar a Deus todos os dias. Porque no dia que a gente vacila, o diabo está do ladinho, cheio de coisa para oferecer. E não adianta, irmãos. Ou a gente busca mais, ou o avivamento não vem. Ou a gente se entrega mais, ou o avivamento não vem. Os grandes avivamentos, ouça o que eu vou te dizer, geraram milagres, curas e uma grande mudança cultural em todo o povo. Como que acontece isso sem buscar o Deus que tem poder para avivar? Como? Uma coisa que eu já disse e eu gosto de insistir: Deus já fez a parte dele na história. E o pior
Já está deliberado da parte de Deus muita coisa para a nossa vida. O problema é que a gente não busca. É isso. Irmãos, ouçam aqui o que eu vou dizer. Talvez o seu milagre já está deliberado da parte de Deus. O problema é que a gente não busca. Com humilhação. A gente não busca em oração. A gente vive o automático da fé. Nós precisamos buscar a Deus. E não é simplesmente por uma questão de medo, mas é por uma questão de necessidade. É por uma questão de entender que sem Ele não dá. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Claro que há recompensa da parte de Deus. Claro que há. O problema é que nós estamos cada dia mais cheios de coisa e não buscamos. Agora inverta a ordem. Mude o jeito. Em Lucas capítulo 11, verso 9 diz: por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. É sobre buscar na intensidade. É sobre buscar em todos os momentos. É não precisar depender do domingo. No domingo, irmãos, eu já falei, isso aqui é celebração. E vamos ser sinceros, adorar com o Tiago ministrando é fácil. Porque o que ele gera junto com o Espírito Santo nas nossas vidas é maravilhoso. Mas e quando depende só de você a busca? Quanto mais a gente busca, ouça, mais Ele se manifesta sobre as nossas vidas. Quanto mais busca, mais resposta. A igreja está querendo avivamento, se encontrando só de domingo fazendo culto. A igreja está numa busca tão... Porque vai eu falar demais aqui e passar horário, e estragar você ver o fantástico. A gente não tem tempo. Agora, se fosse um churrasco, ficaríamos aqui até 2 da manhã. De graça, até as 4. Não é assim? Mas o nosso tempo de busca, ele é sempre escasso. Meu irmão, quanto mais a gente precisa, mais a gente busca, deveria ser a conta. Nós precisamos muito, sim ou não? Então busquemos muito. É muito louco, é como se a gente estivesse atrás de alguma coisa. E que por não buscar, Deus estivesse do nosso lado com essa coisa, dizendo assim, está aqui, ó. Está aqui. Ó céus, ó vida, por que não? E o Deus fala assim, não, mas está aqui. Ô menino, está aqui. A nossa busca deveria ser constante e imparável. Hoje de manhã, eu falei na Igreja Nova Jerusalém sobre a importância de quem está bem cuida de quem está mal. A nossa busca, quando a gente para porque está mal, não deveria parar porque nós estamos atentos a quem está mal. E nós somamos na vida, porque isso é ser igreja. Quando a sua busca estiver carente por conta das dores da vida, eu te ajudo a não desistir para que a gente busque junto. Uou! Sabe por quê? Porque passar por esfriamento de fé, todos passarão. Então talvez você esteja aqui dizendo assim, para mim vai ser impossível, minha fé está fraca. Não, respeite o seu tempo. Uma das histórias que eu mais lembro quando eu falo de fé abalada, foi quando a fé do meu lar abalou. E a gente não tinha filhos. E uma das cenas que não sai da minha cabeça quando eu falo de fé abalada, é quando a gente morava em Arthur Alvim. Quem conhece São Paulo sabe. Zona Leste. Nossa igreja era a primeira do Brás. Teve um domingo que nós tivemos a pachorra de pegar o carro, andar. Se eu não me engano, dava 18 quilômetros. Dava bastante coisa. Nós chegamos no estacionamento da igreja, estacionamos o carro. Eu puxei o freio de mão, desliguei o carro e falei para ela, que porcaria, eu não queria estar aqui. Ela falou, nem eu, estou de saco cheio. Eu liguei o carro, dei ré e voltei para casa. Mas como as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias sobre a gente, eu percebi a besteira que eu estava fazendo. Nós percebemos que a busca não pode parar. Hoje, o que eu acho incrível da nossa relação é que se um está mal, o outro está pronto. Se os dois estão bem, a coisa é maravilhosa. Se os dois estão mal, a gente aprendeu a pedir ajuda. Mas a busca não pode parar. Sabe por quê? De forma especial? Porque hoje, quanto mais a gente busca, mais 2 seres humanos estão vendo o que é um pai e uma mãe que buscam a Deus. A nossa busca não deve parar nunca. Nós queremos viver grandes coisas de Deus, buscando Ele de qualquer jeito. Quer ver uma forma boa de você ler o seu coração nessa noite? Você está aqui de verdade? Você está inteiro aqui dentro? Quando o Tiago começou, que o cronômetro zerou, você estava aqui? Você está feliz? É assim que a gente percebe. Porque buscar ao Senhor deveria ser um dos privilégios da nossa vida.
É agora. Oh! Ainda mais quando a gente se junta para celebrar. O nome disso aqui a gente costuma chamar de culto. Mas o nome que eu gosto desse movimento é celebração. Nós celebramos o Deus vivo. Buscamos o Deus vivo. No dia bom e no dia ruim. Amém, igreja? E o quarto conselho de Deus, e o mais pesado, é que nós devemos nos humilhar, orar, buscar. Mas a gente também deve se converter dos nossos maus caminhos. A devoção a Deus, ela deveria ser sempre demonstrada, não pelo quanto eu frequento um culto, mas pelo quanto a minha vida foi transformada. E aqui, quem escreve o livro de Crônicas se refere ao conceito de arrepender-se, voltar-se. É sair do pecado em direção a Deus. Ou seja, em várias ocasiões o povo ele estava na busca desse Deus, sem se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, faz de Deus um senhorzinho que aceita tudo. Irmãos, o pior problema do cristianismo dos nossos tempos é que só existe, não é muita gente, a maioria é crente meia boca. Acha que dá para luz e trevas andar juntos. Não dá. Se converter dos seus maus caminhos é perceber que a tua jornada após Jesus está deixando para trás um velho homem todos os dias. O que ele está dizendo para o povo é: não adianta se humilhar, orar e me buscar e viver de qualquer jeito. Você tem filho? Seu filho te busca, seu filho fala com você, você dá bronca, ele obedece. Mas se ele apronta, você fica feliz? Com Deus é a mesma coisa. Se converter dos seus maus caminhos é entender que a partir do momento em que você teve um encontro com Ele, tudo se fez novo. Meu irmão, não tem avivamento com um povo medíocre, com um povo meia boca. Não existe avivamento para a igreja que não quer se converter. Sempre que eu penso em converter de maus caminhos, eu fico me lembrando de Paulo escrevendo a Colossenses capítulo 3. Paulo, quando ele escreve para a igreja de Colossos, Colossenses capítulo 3, de 5 a 7, diz assim: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus, a ganância que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Vocês costumavam, não costumam mais. E do mesmo jeito que eu falei que eu acredito num Deus que sabe que quem busca de verdade, que sabe que quem se entrega de verdade tem coisas preciosas para deliberar. O texto de Paulo está dizendo que Deus também se ira com quem vive de qualquer jeito. Talvez grande parte dos problemas do que você está vivendo, não adianta querer culpar Satanás e os seus anjos. A culpa é dos maus caminhos que a gente tem escolhido. Conversão não é brincadeira não. Irmãos, é muito louco, porque o que Jesus fez é impressionante. Amém, igreja? E o que tanta gente já fez no caminho para que a gente chegasse até aqui. É como se fosse aquela corrida que você passa o bastão, e o bastão está com a gente agora. E além de honrar a Jesus, a gente honra a história da igreja quando a gente não atrapalha aquilo que Jesus quer fazer no mundo. Se converter dos seus maus caminhos é dizer: agora eu sou uma nova pessoa em Jesus. Agora eu consigo mudar. Igreja que vive o extraordinário é a igreja que contempla uma conversão completa. Eu já falei que a parte legal de ser crente é quando nem a tua família acredita que você mudou. Ainda mais quem foi tranqueira com excelência. Sabe tranqueira com excelência? Baladeiro, cachaceiro, maconheiro. Hoje eu não vou falar palmeirense, que está ficando cada dia mais difícil usar o palmeirense. Aquele tudo cheio de dinheiro. De repente Jesus entra na jornada e aquela pessoa já não bebe, já não fuma, já não é mais mulherengo. E de repente a própria família olha e fala: o que é isso? Isso é se converter dos seus maus caminhos. Amém, igreja? E eu estou indo para o terceiro e último ponto. Quando vivemos essa intensidade do reino, Deus responde e manda um avivamento especial que gera frutos por todos os lugares. Porque aí vem o final do texto: dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia!
Diante de uma igreja que está assim, a resposta de Deus a essa devoção tão sincera deve ser como uma espera enorme nas nossas vidas. Ele prometeu que vai ouvir, que vai perdoar, que vai tratar. Nós estamos diante de uma promessa linda. Você faz isso, isso é a receita. Fez, agora eu vou ouvir, vou perdoar e vou curar a tua terra. Quer viver um avivamento? Se entregue por inteiro. Quer viver essa intensidade do reino? Lembre-se dessas garantias. E aqui nós estamos em garantias que é um povo sofrido, é um povo que tem questões de exílio, é um povo que tem a desobediência gerando grandes consequências, mas esse Deus está tão atento que existe promessa para aqueles que se prostram diante dele. Ou seja, o oposto de dispersos é avivados, curados e perdoados na presença de Deus. E aí não tem como segurar mais a gente. É aí que o bicho pega. Percebe como é difícil se a gente não fizer aquilo que ele espera? Percebe que não é sobre deixar de estar disperso, mas a resposta à dispersão é se prostrar? Percebe que não é sobre aquilo que eu não faço, mas também sobre aquilo que eu faço? Percebe que a parte dele já foi feita e está garantida? Agora chegou a nossa vez de perceber que estão declarando pelas ruas, o nome de Jesus. Perceber que mais e mais pessoas estão chegando e estão sendo curadas, tratadas, transformadas e amadas, porque existe uma igreja num processo de avivamento maravilhoso. No avivamento, a presença de Deus é notória de uma forma que constrange. No avivamento, até aquele que foi desenganado é curado. No avivamento, a transformação começa no meu lar. É só num avivamento verdadeiro que a gente vai começar a ver cartas de divórcio sendo rasgadas. É num avivamento que eu não vou parar de orar nunca mais por aquilo que eu preciso e que eu careço. Mas se a gente não fizer disso uma entrega total, dificilmente viveremos um avivamento. Para concluir, eu preciso te dizer que eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei de onde você veio. Eu não sei qual é a tua trajetória. Eu não sei das tuas marcas. Eu não sei de como foi construída a tua vida cristã. Não sei. Mas o que eu tenho para te dizer e encerrar nessa noite é que se a gente se prostrar na presença de Deus, se humilhar, buscar, orar, se converter dos nossos maus caminhos, lá do céu, Ele vai ouvir, vai perdoar e vai curar a nossa terra. Quer transformar Guarulhos? Quer transformar São Paulo? Quer transformar o Brasil? Se entregue totalmente ao Senhor e viva tudo o que Ele tem para as nossas vidas. Quer transformar a tua história? Quer transformar o teu lar? Quer transformar o teu casamento? Se entregue na presença do Senhor Jesus com tudo o que Ele pede. Se humilhe, busque, ore, converta-se e prove tudo o que Ele já reservou para a tua vida. Talvez aquilo que você está pedindo, que você sabe que é genuíno, que vem do seu coração para o coração de Deus, já está deliberado. O que está faltando é a entrega total para que você receba. Mas, como nós não somos uma igreja triunfalista, talvez você não receba exatamente o que você precisa. Mas fazendo tudo isso aqui, mesmo no dia mau, você vai perceber, o Senhor é contigo. Tem guardado o teu coração, tem cuidado de você e tem feito a diferença. Irmãos, quem está mais preocupado com uma série de mensagens chamadas dispersos é o próprio inimigo. Porque ele sabe que se a gente avivar esse povo, ninguém segura a gente. Ah, Bruna, mas você fala isso por quê? Porque eu tenho sonhos. Ontem eu já fiquei emocionado quando eu vim aqui e vi que o culto de jovens estava lindo. Mas qual que é meu sonho?
É que o culto de jovem tem a mesma quantidade que tem o culto de domingo. Qual que é o meu sonho? É que de domingo a gente comece a ter dor de cabeça porque não tem mais onde pôr gente. Qual que é o meu sonho? É que pessoas saiam por aí falando de Jesus porque foram transformados por Ele. Sem avivamento, a gente não vai viver isso. A gente vive uma meia mentira. E eu vou te falar uma coisa engraçada que está no meu coração. Estou com uma vontade de viver esse negócio. Rapaz, eu estou com uma vontade de viver o extraordinário de Deus. De viver a intensidade do reino de Deus. De ver pessoas se prostrando na presença dEle, e essas pessoas são aquelas que ninguém mais acreditava. De ouvir testemunhos de que todos disseram não, mas Deus disse sim e se cumpriu. Rapaz, eu estou com uma vontade de ver a intensidade da igreja. E aí, a parte que sempre pega meu coração quando eu vou falar, vou tentar até não chorar, eu vou tentar mesmo. É que tudo isso não é meramente pelo fato de viver o extraordinário de Deus aqui. Eu quero seguir essa cartilha, porque sempre que eu me pego pensando no momento que eu vou encontrar Jesus, eu fico sonhando como vai ser. Seja pela volta dele, seja porque eu morri, mas eu fico imaginando o momento que a gente estiver assim, um de frente para o outro. Nossa! Eu, evidente, certo de que eu estou na frente dele, mas com os meus medos. Eu fico imaginando Jesus. Como eu acho que Jesus tem um humor muito legal, eu acho que ele vai chegar bravo. E eu vou ficar assim, será que ele vai dizer aparta-te de mim? Aí ele vai chegar bem perto assim, com a cara fechada, mas de repente ele vai fazer assim, ó. Corre aqui. Eu fico imaginando esse abraço. E Jesus dizendo, agora acabou. Aê, chegou. Quando a gente lembra disso, toda essa receita fica leve. Fica fácil. E eu fico imaginando esse abraço. Mano. E Jesus é tão meu amigo que ele vai me chamar de gordinho no dia. Ele vai falar, gordinho, acabou. Agora é lá na eternidade. Juntos. Agora eu vou te levar na piscina de Nutella que você sempre pediu. E você vai mergulhar na piscina de Nutella e vai lembrar, gordinho, que lá no céu você não engorda mais. É sobre isso que eu estou falando. Só que é algo tão bom que eu não quero só para mim. Ser avivado não é sobre o que Deus pode fazer só em mim, mas é sobre tudo que Ele pode gerar através de mim. É sobre pessoas que não tinham mais esperança, mas se encontraram com Ele, e a esperança voltou. É sobre pessoas que diziam, eu não sei como vai ser o meu fim, mas agora dizem, eu não vejo a hora de encontrar meu Salvador. É isso que queima. Não é sobre encher igreja por encher, não. Não precisa. É sobre saquear o inferno todos os dias. É sobre mostrar para o inimigo que existe uma igreja viva, humilhada, orando, prostrada, buscando e tirando das mãos de Satanás aqueles que ele dizia ser dele. Essa é a igreja que eu sonho.